Fala pessoal, eu sou Sofia Fonseca e estamos começando mais um episódio do VersaCast, podcast do Versa Pré-Vestibulares. No episódio de hoje, iniciaremos as análises de obras do Pais 3 de cênicas, mas o professor convidado continua sendo o Rodrigo Issa. Bem-vindo, Rodrigo. Oi, Sofia, tudo bem? Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um VersaCast. Hoje a gente vai fazer a análise de um espetáculo. Hoje a gente troca a skin, sai das artes visuais, entra nas artes cênicas. Eu até botei uma cor. Devia ser o contrário, né? Nas artes plásticas, nas artes visuais, né? Mais cor, mas enfim, só coincidência. E a gente vai ter hoje aqui, na verdade, a análise de um espetáculo que caiu no meu PAS, na época que eu fiz o PAS. Eu não fiz o PAS 3, porque na época eu passei direto, fui pelo vestibular da UNB. Existia o vestibular de meio de ano. Existia o vestibular do meio do ano e na época podia se passar e assumir a vaga. Né? Isso em 1814, mais ou menos. Século retrasado. Século retrasado. E naquela época já caía, e Nelson Rodrigues já era super admirado e o espetáculo Vestido de Noiva também. E era esse o espetáculo do PAS 3. Então foi um espetáculo que eu já atuei, que eu já li na minha época escolar e hoje também estou aqui fazendo essa análise para vocês. Explicando um pouquinho então o que é o espetáculo, né? Para a gente começar, pensando numa gradação do conteúdo em relação, por exemplo, ao que foi trabalhado no PAS 1 e no PAS 2, a gente está chegando num período do teatro em que a gente está falando de um teatro já moderno. Né? Os já dois é uma coisa espetáculos, bem mais recente de nós, né? Exatamente. Os bem dois espetáculos, eles são considerados modernistas. Né? São espetáculos que fazem parte dessa temática modernista no Brasil. Então a gente vai passar, por exemplo, no PAS 2, vocês passaram pelo Burguês Fidalgo, vocês passaram por outros espetáculos que permeiam ali Vocês passaram no PAS 2, por exemplo, por temáticas clássicas, né, por Shakespeare, por Molière, por Burguês Fidalgo. Então a gente agora já transpôs como que eu posso dizer, esse lirismo em relação ao texto. Nessa época, no classicismo, no Renascimento, a gente tinha o texto, até mesmo no romantismo e outros períodos, o texto, o dramaturgo, ele era o papel mais importante dentro de um espetáculo. E quando a gente vai para um modelo mais moderno, um modelo mais contemporâneo, no século XX também, é importante que a gente entenda que a gente vai diferenciar a temática, o enredo, e também a forma como isso vai ser apresentado, ou seja, a técnica. Então, o principal, porque a gente precisa ter a consciência, no PAS 3, é que a técnica teatral apresentada ela vai ser diferente da tradicional. Por isso que ela é moderna, então. E Nelson Rodrigues foi revolucionário, né? Ele entrou para a história. Com certeza. Apesar de que sobre ele, inclusive, a gente tem muitos fatos que eu trouxe aqui no nosso vídeo que são contraditórios até em relação à vida dele, são meio paradoxais, mas a gente vai fazer uma análise da peça. Eu já recomendo que eu não vou conseguir falar de todos os pontos do espetáculo. É importante que vocês leiam, tem esse espetáculo no Google, você acha, na própria matriz da UNB. E mais uma vez, a nossa recomendação é sempre essa, né? Assista a obra, veja a obra, leia a obra e depois você vem para a análise. Exatamente. Se você não fez isso ainda, eu vou contar a história, contém spoilers essa análise, né? Então, já digo de antemão, mas tem coisas que às vezes não vão ser exploradas aqui e vão ser cobradas na prova de vocês, e que é importante vocês ficarem atentos, porque a UNB ela pega esses pontos que não foram, que não são, por exemplo, a trama principal do espetáculo. Exatamente, a gente consegue passar pelas características principais aqui, mas o estudante precisa ter contato com o texto. Com certeza, mesmo porque é comum a UNB ela cobrar, por exemplo, alguma trama secundária dentro da dramaturgia e cobrar sobre ela na prova. Isso acontece, por exemplo, aconteceu com o Inimigo do Povo, já aconteceu com outras obras aí, essa cobrança em cima não da temática central, mas de uma temática secundária de personagens coadjuvantes. Então, fiquem atentos quanto a isso. Então, já parando desse pressuposto, eu já recomendo para vocês a leitura e estudo de Bertolt Brecht e o teatro épico, o conceito dele de distanciamento do público em relação aos atores e aos personagens. Brecht foi um teatrólogo russo que cria esse conceito do distanciamento e do teatro épico. E o teatro épico ele vai ser épico justamente porque ele vai revelar temáticas e conceitos que vão se tornar épicos porque vão transformar o público não só num consumidor de cultura, mas um produtor.
Porque a partir do momento que a gente consome alguma coisa, a gente estimula a produção daquilo, né? Então, eu sempre falo isso em sala de aula. Nos anos 90, no final dos anos 90, era muito comum a gente ver, por exemplo, um programa tipo do Gugu, com banheiro do Gugu para pegar o sabonete, mulher com pouca roupa. Caos dos anos 90. Caos dos anos 90. Mas isso tinha um público. Isso ele tinha audiência para isso. Hoje em dia, essa exploração do feminino em cena, na televisão, já está sendo muito questionado. Então, é importante que a gente tenha essa consciência. Nós somos os produtores de cultura, porque nós somos aqueles que estimulam, que consomem. Então, isso ele vai propor, Brecht vai propor isso, essa consciência, principalmente política dentro das suas obras. Ele é um teatrólogo que quebra a quarta parede. A quarta parede é um conceito que é aplicado no realismo, que ela separa os atores do público. Né? Então, os atores eles atuavam de modo a trazer a realidade da ilusão da cena mesmo como um todo, da forma mais verossímil possível. Então, tanto Brecht quanto, por exemplo, outros dramaturgos desse período, como Grotowski, que criou o teatro laboratório, um conceito de um teatro um pouco mais, uma busca por um teatro pobre, um processo muito mais desmembrado do todo do que um resultado teatral. Né? Então, tem muitos teatrólogos nesse período que são importantes a gente consultar e entender, porque eles vão ser importantes para o modernismo brasileiro. Se você já passou por essa aula aqui, você já viu, por exemplo, as aulas de artes visuais, eu falei para vocês aqui nas artes visuais que na Semana de Arte Moderna, a Semana de Arte Moderna ela reuniu a literatura, as artes visuais, a poesia, a arquitetura, a escultura e a música. O teatro ficou de fora. Por quê? Porque na época no Brasil, a gente tinha um teatro de revista, que ele hoje é equivalente ao que seriam as novelas. Então eram dramaturgias musicais, atrativas, divertidas, que tinham muito essa exploração do corpo feminino, dessa temática burlesca, dessa temática safada. A verdade é essa, o povo brasileiro é um safado. Então eles gostavam disso. Tinham temáticas, triângulos amorosos, que instigavam o público. Então, essa mudança no modernismo não aconteceu em 22 dentro do teatro. Porque o teatro, ele ainda estava no auge ali do seu teatro de revista. Ele não estava no ponto de contrapor nada, né? Não, e estava no sucesso, estava no auge do teatro de revista aqui no Brasil. Que ele é um formato importado, por exemplo, da França, né? Por exemplo, não, é um formato importado da França, através dos vaudevilles, aqueles shows de cancan que tinham no Moulin Rouge, com aquelas saias, então, aquelas saionas. Então tem essa temática de exploração e de felicidade, de alegria, papapá. Só que o teatro no Brasil, ele começa a ser influenciado, primeiro, por todos esses dramaturgos e teatrólogos que eu falei para vocês anteriormente aqui, Brecht, Grotowski e tudo mais, esse conceito da metalinguagem dentro do teatro. A gente vai ver uma influência, por exemplo, de governamental, de políticas, principalmente de ditaduras. Tanto a ditadura de Vargas quanto a ditadura militar vão influenciar muito o teatro moderno brasileiro. E a aplicação de conceitos em cima dessa conceituação da psicanálise freudiana. Esse estudo da personalidade, essa busca por uma compreensão dos conflitos existenciais do ser humano e da sua infância, e do seu futuro, do seu passado, mas inseridos dentro da sociedade brasileira. Então, isso vai ser muito forte no nosso espetáculo, principalmente o que a gente vai observar bastante aqui em relação à obra especificamente, no que tange, por exemplo, ao cenário. É um cenário mais experimental. Né? Na época, até o Brecht dizia que era um espetáculo, os críticos diziam que era um espetáculo expressionista. Então, pesquisem o que é o expressionismo dentro das artes visuais para vocês entenderem também o que esse conceito está querendo trazer para a gente. Chegando então no nosso espetáculo em si. O nosso autor, Nelson Rodrigues, como vocês já devem ter ouvido falar, deveriam, é um dos dramaturgos mais importantes do século XX aqui no Brasil, se não for o mais importante no século XX, tá? Ele era cronista, ele era jornalista, ele era pernambucano,
Ele se muda muito jovem ainda com a família pro Rio de Janeiro. Ele era o quinto filho de 14 irmãos. O pai dele também era jornalista e funda um jornal no Rio de Janeiro, que era chamado Amanhã. Esse jornal, ele começou a trabalhar com o pai, escrevendo colunas e tudo mais para o jornal. E quando foi em 1929, Nelson Rodrigues nasce em 1912, em Pernambuco. Em 1929, 17 anos depois, ele estava com 17 anos, ele viu o irmão dele sendo assassinado na frente dele. Nossa. Porque o pai dele tinha uma amante, e essa amante foi na casa dele procurar o pai para matar o pai, só que não encontra. E para não perder a viagem, o que ela fez? Matou o filho. E matou na frente do Nelson Rodrigues. Então ele viu o irmão dele morrendo na frente. O pai dele, então, entra num processo de alcoolismo muito grande, de depressão. Meses depois, o pai dele morre, e aí acabou. A família entra num processo de pobreza gigantesco, fica despedaçada, eles passam fome mesmo, realmente, assim, é uma família despedaçada e em reconstrução. Em 1934, o Nelson Rodrigues, ele tem tuberculose, e aí no século XX você ter esse diagnóstico é fatal. Era receita de morte. Era receita de morte, tem tuberculose, está morto. Ele demora muito tempo para se curar, ele demora 14 meses para poder se curar, consegue se curar da doença, mas como ele era muito pobre, inclusive, né, ele morava ali no subúrbio do Rio de Janeiro, a família dele pega, enfim, fica uma situação muito instável em relação à vida dele como um todo, até que ele, de fato, começa a trabalhar num jornal, por conta que o irmão dele foi contratado para trabalhar num jornal de esportes, no Jornal dos Esportes, era tipo um grupo de jornais, e entre eles o Globo e tudo mais, e aí uma condição que o irmão dele mais velho colocou foi: contrate outros 2 irmãos meus, porque nós estamos passando necessidade. Nossa. E o contratante falou: tudo bem, também sou jornalista, são e tal. E aí Nelson Rodrigues entrou nesse jornal, depois disso ele começou a escrever seus trabalhos. Em 1942 ele escreve o primeiro espetáculo dele, só que esse espetáculo não tem um sucesso como as pessoas esperavam. Na verdade, né, o grande sucesso do espetáculo dele, na verdade, vai acontecer em 1943 com o espetáculo Vestido de Noiva. Então, esse espetáculo da obra do Paz é o boom de Nelson Rodrigues. Exatamente. Por que esse espetáculo foi o boom de Nelson Rodrigues? Esse é um espetáculo que vai permear muito esse universo da realidade carioca, né, dos costumes, né, diferentemente rompendo muito com a comédia de costumes na época. Os espetáculos teatrais, o cenário era a sala de visitas de uma casa. Então ali iam ser representados os costumes das pessoas, costumes familiares, sociais, afetivos entre casal, e seriam cenas ali que iam acontecer naquele espaço. Só que o cenário do espetáculo do Nelson Rodrigues, ele já é um cenário que já causa um estranhamento no público. Por quê? É um cenário expressionista. Nós temos nesse espetáculo do Nelson Rodrigues, Vestido de Noiva, 3 planos. Temos o plano da memória, o plano da alucinação e o plano da realidade. Nossa, já é bem diferente do que o que a gente já começa esperava. Por aí. E cada plano, as cenas vão acontecendo e a iluminação ela vai acendendo em cada plano. Nós temos, por exemplo, como é um espetáculo que se passa no Rio de Janeiro e representando isso, o cenário ele tinha os arcos da Lapa, tinham 4 arcos, e é como se tivesse um mezanino no cenário. Então você tem uma parte elevada atrás. E esses eram os planos. Nós temos mais próximo ali à direita, esse foi revisto várias vezes, mas a grosso modo, só para vocês entenderem, de um lado nós tínhamos o plano da realidade, no outro o plano da memória e em cima o plano da alucinação. E parte da responsabilidade por fazer essa separação é a iluminação. É a iluminação. Já tem uma carinha de item, né? Com certeza. Por quê? Porque é uma linguagem simbólica. E isso não é explicado para o público. O público não entra na peça sabendo, temos 3 planos. Não, você entra de repente em algum lugar, liga uma luz, aí você fica, o que é isso? E aí de repente no outro lugar começa uma outra, e você faz assim, gente, o que está acontecendo? Que peça é essa? O que está se passando? Então, isso causou um desgaste até no público para entender que linguagem era essa. E essa linguagem foi, na verdade, importada mesmo. O espetáculo Vestido de Noiva, em 1943, ele foi encenado
pelo grupo Os Comediantes, lá no Rio de Janeiro, que foi um grupo de teatro criado por um polonês, um encenador teatral chamado Ziembinski. E o Ziembinski, assim como outros dramaturgos, assim como Gianfrancesco Guarnieri, que veio fugindo da Itália por conta da Segunda Guerra Mundial, fugindo do fascismo, que é a próxima obra que a gente vai fazer análise, que é Eles Não Usam Black Tie. Esses dramaturgos, esses teatrólogos, eles vêm aqui para o Brasil fugindo da guerra. Então o Ziembinski, ele traz essa linguagem teatral do que está sendo aplicado lá na Europa, uma linguagem mais contemporânea, e que aqui no Brasil isso ainda não tinha sido aplicado. Então é ele o responsável por trazer essa cara mais contemporânea em questão técnica, sabe? Em relação a 3 planos de apresentação, de cena, iluminados, então tudo isso são... Mais uma carinha de item, né? Mais uma carinha de item importante para a gente entender. Por quê? Porque esse espetáculo ele vai estrear no Teatro Municipal do Rio de Janeiro para mais de 2.000 pessoas. Ele é um sucesso desde o primeiro momento que ele é lançado. Ele causa um espanto, assim, uma nova linguagem é criada a partir disso, e aí é o ponto que você vai anotar o que eu estou dizendo. O espetáculo Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues é considerado o primeiro espetáculo modernista do Brasil. Do teatro moderno brasileiro, ele é um espetáculo que estreia isso. A gente tem outros dramaturgos importantes. A gente tem, por exemplo, o espetáculo O Rei da Vela, do Oswald de Andrade. Mas é um espetáculo de 1933, mas que foi apresentado com uma estrutura ainda muito tradicional dentro do teatro. O enredo ele já era vanguardista. Nesse espetáculo que eu estou citando aqui para vocês, que é o Rei da Vela. Mas a estrutura que o espetáculo foi apresentada ainda era muito tradicional, de espetáculo realista e tudo. E o espetáculo Vestido de Noiva, então, ele traz esse vanguardismo por conta dessa apresentação de planos teatrais que acontecem concomitantes, eles vão acontecer ao mesmo tempo. Então, tem uma narração acontecendo no plano da memória, no microfone, e a cena está acontecendo no plano da realidade. E esse plano da realidade, ele vai trazendo a narração que está sendo feita no plano da alucinação, interfere um no outro, certo? De modos indiretos e diretos. Né? Exatamente. E explicando um pouquinho sobre a história agora de modo geral e rápido. Nós temos uma estrutura de um espetáculo que ele já começa com a Alaide, que é a nossa protagonista, procurando a Madame Clessy. Quem é Madame Clessy? Não se sabe ainda. Ela passa pelo espetáculo, pelos planos, assim, circulando pelo plano de cima, que é o plano da alucinação, procurando. Vocês viram Madame Clessy e tudo mais? E ela está se arrumando para o casamento dela, é o dia do casamento dela. Então, ela está procurando por Madame Clessy, vocês viram? E ela olha para pessoas e confunde com o marido dela. Enfim, ela vive essa perturbação mental. Ela, de fato, depois encontra a Madame Clessy, e aí, explicando quem é Madame Clessy, a Alaide morava numa casa já antiga e que era ocupada pela Madame Clessy. A Alaide, quando jovem, encontra os diários de Madame Clessy, e Madame Clessy era uma cafetina, ela era uma cortesã, era uma prostituta. Então, aquela casa era uma casa, na verdade, de tolerância, né? Que na época era um prostíbulo. Então, o que a Alaide, ela se conecta com a história da Madame Clessy? O fato da Madame Clessy ser uma mulher dona do seu tempo, dona do seu dinheiro, uma mulher que tinha desejos. Ela mandava na própria vida, né? Mandava na própria vida, ela tinha essa autonomia dentro da vida dela, ela era uma mulher independente. Então, esse fato em relação à vida dela é o que traz uma admiração em relação a Alaide. E a Alaide, ela, nessa cena, no início da cena, né, eu vou resumir agora, ela estava procurando, estava se arrumando para o casamento, e ela ia se casar com o Pedro. Pedro é o ex-namorado da irmã de Alaide. O que acontece? Já virou um negócio assim? No começo da peça isso não fica claro, então já disse para vocês, contém spoilers, aí já está o primeiro. Porque quando você está lendo a peça, a primeira coisa, o que acontece é uma mulher de véu que aparece no espetáculo enfrentando Alaide, falando, você roubou meu namorado, você sempre roubou meu namorado, e aí você fica meio, cara, quem é essa pessoa? E aí ela revela que, na verdade, ela é a irmã da Alaide, e que a Alaide roubou seu namorado. No início, a gente até pensa, nossa, a irmã dela está viajando. Só que a Alaide depois demonstra, na verdade, que sim,
Ela fez isso sim, e o namorado, na verdade, não quis a irmã dela, a Lúcia, Uhum. ele quis a Alaide, e a Lúcia revela para ela, pois é, mas o seu namorado te trai comigo. Ou seja, ele terminou com uma irmã, estava noivo da outra e continuava e traía essa atual noiva com a outra irmã. Bagunça geral. No final da peça, contando exatamente o que acontece seguindo, eu vou pular já bastante, o que acontece? No início do espetáculo, a Laíde está repetindo que ela matou o próprio marido, o Pedro, e ela está arrependida. Nesse diálogo que ela tem com a Madame Tem uma Cresci. tragédia no meio. Tem uma tragédia no meio. E aí, essa história vai se desenrolando. Depois dessa cena da alucinação, a cena em seguida a isso, acende o plano da realidade e tem uma operação médica acontecendo. Os médicos estão numa mesa de cirurgia e falando, olha, quanto é que tá o pulso? Tá tanto. Como é que tá a situação da perna dela? Tá péssima. Do braço, alguma coisa assim. Ó, se não der certo, vamos precisar de amputação. Qual o nome da paciente? Alaide. Ixi. Ah, é? Aí entra... Ela matou o próprio noivo e ela vai parar na mesa de cirurgia. Calma. O que acontece? Aí eles falam, Alaide. E aí entra o próprio Pedro falando, tudo bem, eu sou o marido da vítima. Ah, é? Nossa, olha, que situação e tudo mais, peço desculpas por tudo que está acontecendo. E aí ele fala, tem alguma chance dela estar sofrendo? E eles falam, não, ela está em choque. Ela não está sentindo absolutamente nada. Então, a partir do momento daí, nesse plano da realidade, depois entra no plano da realidade repórteres, querendo saber quem é o nome da pessoa, porque era uma mulher que foi atropelada, era uma mulher de família importante, família rica. Então, é um acontecimento na cidade. Então, o que acontece agora? Eu vou revelar a grande história. A peça é o seguinte, a Laíde foi atropelada. A peça acontece aí. O plano da realidade mostra o que de fato está acontecendo. A Laíde foi atropelada por um carro. Ela está passando por uma cirurgia. O jornal vem visitar e reportar essa situação. E o plano da alucinação, o plano da memória e o plano da realidade, eles estão acontecendo e representando o subconsciente da própria Alaide. Então, a memória dela está sendo representada, é genial. A memória dela está sendo representando coisas que ela vivenciou, e, por exemplo, o diálogo que ela teve com a irmã antes de casar, uma discussão que ela teve com a mãe, etc. Só que misturados também com a alucinação, porque como ela está sob sedação, tem vezes que na própria cena da memória ela fala, nossa, acho que eu estou fazendo confusão, eu estou falando da ópera La Traviata, não, peraí, eu estou fazendo uma confusão, eu estou falando do filme O Vento Levou. Ela começa então, a se embaralhar na memória. A própria personagem percebe que está se embaralhando e ela fala, não sei o que está acontecendo comigo, não sei o que aconteceu, enfim. Então a gente tem essa estrutura da peça, que é uma mulher em coma, tentando entender o que aconteceu com ela e ela não se lembra. Ela passa a peça toda, eu não estou lembrada, o que está acontecendo, enfim. Chega no final do espetáculo, então, a Alaide de fato falece, né? Ela morre mesmo. E um dos diálogos que acontece, um dos enfrentamentos que acontece com a Lúcia, é que a Lúcia fala, você roubou meu namorado, papapá, eu desejava eu queria que você estivesse morta. E aí a Alaide fala, por que você não me mata? Ela desafia a própria irmã, quem sabe eu mate. Então fica também uma coisa no ar de que talvez essa morte foi algo provocado pela irmã e pelo esposo. Porque também no momento, numa cena da memória, ela enfrenta o marido, o Pedro, e existe um diálogo entre os três e a Lúcia provoca a Laíde falando, conta pra ela, Pedro, conta quem é a sua amante. E aí ele fala, você não precisa disso, a gente não precisava disso. Uma confusão dentro da confusão. Gigantesca. No final das contas, então, a própria Laíde realmente morre e o medo que ela tinha, que ela divide em cena com a mãe e com o pai, que também estão no espetáculo, de que a irmã ia se casar com o Pedro, acontece. O final do espetáculo termina uma música da marcha nupcial e a marcha fúnebre, as duas vestidas de noiva e o Pedro no meio. E aí assim termina um espetáculo extremamente simbólico. A Alaide com essa ideia de que ela era
a noiva, enfim. Só que, na verdade, o que acontece? A Alaide, a gente consegue entender esse traço dela de querer roubar o namorado da irmã por conta de uma questão de pressão familiar, de pressão social, porque, na verdade, ela não queria isso. Ela queria ser como a Madame Queria ser independente. Queria ser independente. Então, esse é um espetáculo que eu estou resumindo, assim, de uma hora para outra mesmo. As obras do Nelson Rodrigues, elas têm plot twists gigantescos, são maravilhosas. Então, se você ainda não leu esse espetáculo, faço aqui o convite. Tem que ler. É um espetáculo curto, vai ser um pouco confuso, talvez, no começo, mas essa análise, ela é justamente para vocês conseguirem entender o que isso representa. Facilitar um pouquinho o contato com a obra, né? Exatamente, e principalmente entender como que isso pode ser aplicado e cobrado na prova de vocês. Essa introdução dos planos, tanto da memória da alucinação e da realidade, concomitantes com o cenário, a vida mesmo do Nelson Rodrigues, né? Foi um dramaturgo que teve uma vida um pouco controversa nesse sentido. Ele se dizia anticomunista, as pessoas acreditavam que ele era um cara reacionário, ele mesmo dizia que era reacionário, mas as pessoas diziam que ele era um cara a favor, mais tradicionalista, sendo que ele próprio dizia, né, tem uma entrevista dele com a Clarice Lispector, em que ele fala que ele não é nem comunista e nem de direita nem de esquerda, que ele é anti os dois, que ele detesta os dois, ele é anticomunista, ele se declara realmente anticomunista. E ele apoiou a ditadura militar, ele apoiava... Foi uma figura muito polêmica. Muito polêmica, ele apoiava certas estruturas que já no final da vida, por exemplo, o filho dele foi preso durante a ditadura militar, ele apoiou o processo da anistia em 1978, então tem vários processos que são controversos em relação ao próprio Nelson Rodrigues e que ficam muito claros também nesse espetáculo, porque a intenção dele era chocar a sociedade na época com esse tipo de obra, certo? Muito bom. É isso, Obrigada, gente. prof. Tem muita coisa que a gente podia falar ainda, mas faço aqui o convite para vocês. Leiam a obra, pesquisem sobre a vida dele, que eu tenho certeza que essa obra será cobrada do Pais 3. Fica aí a dica de estudos então, pessoal. Obrigada, prof, por essa análise e, pessoal, até a próxima.